gente. Obrigada, querido. Mais uma vez, a gente está fazendo uma live sobre o tema de prevenção do suicídio, porque parece um tema que já está batido, mas não está batido, porque a gente está vendo isso todo dia. A gente, infelizmente, recebeu de ontem para hoje 2 notificações de suicídio na Bahia. E nós, no nosso grupo de notificação, né, Meire, agradeço também a presença de Meire, nossa coordenadora de segurança pública e saúde do trabalhador. Boa noite, Meire. Boa noite, obrigada, Deise. E é um prazer, Coronel Ibis. Também agradeço aí, estou aqui honrada com a presença, com esse debate tão importante, né, com as demais colegas aqui presentes, colegas aqui também presentes, e mesmo que seja um tema que se fale muito, mas muito ainda para conhecer, né, Deise? Com certeza. Muito obrigada, porque Deise. A gente fez uma live, sobre como construir a pesquisa, né, com a Fernanda, que eu a vi por aqui, mas não estou vendo ela agora, deve ter caído. Como fazer uma pesquisa sobre o tema. E é um tema que você, para estudar, precisa ser reconhecido. Se não é reconhecido, como que você estuda o que não existe? Então, fica mais complexo ainda, né? Estudar o invisível. Mas a gente sabe que não é invisível quando começa a chegar no nosso grupo de WhatsApp os casos. E vão chegando, são todos os dias e todos os dias. Então, por isso, a gente convidou o nosso amigo Ibis, que a gente conhece como Coronel Ibis, mas eu peço licença para chamá-lo de amigo, porque a gente vai contar aqui uma historinha, mas uma historinha que não é brincadeira, é séria, e que, pelo menos na minha vida, tem dado sentido todos os dias para lutar por isso. Por isso, o tema dessa conversa entre amigos se chama prevenção de suicídio, que é um tema muito importante, pelo menos para mim e para o Ibis, que em algum momento da nossa trajetória, seja ele na época ainda como comandante da escola de oficiais e praças, não sei se... Não, acho que era só de praças, né? Lá de oficiais. De oficiais, isso. Seja como depois comandante-geral, enfim, em vários momentos a gente se encontrou para falar sobre a vida, o preço da vida, qual é o preço que se paga pela vida, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para viver num mundo menos violento, né, Ibis? E isso foi que deu a conexão entre nós, porque são caminhos diferentes, mas unidos pelo mesmo tema. Então, a gente, em nome do IPS, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, a gente agradece o nosso amigo Ibis por estar aqui para falar um pouquinho, né, Ibis? A gente vai dividir esses momentos, mas agora a gente dá a palavra para o nosso amigo Ibis para ele contar um pouquinho como é que foi esse tema, como é que esse tema chegou na vida dele. Boa noite, Ibis. Seja bem-vindo ao espaço virtual do Ibis. Boa noite, minha querida amiga Deise. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito feliz de participar desse debate, né, sobre um tema que eu considero um fundamental, né, um tema que merece. E quando a gente fala de suicídio, a gente fala de sofrimento humano, né? O suicídio é um ato extremo, e como ato extremo de eliminação da própria vida, né? Eu sempre vejo o suicídio como a culminância de muita dor e muito sofrimento, né? E o sofrimento de um ser humano tem que dizer respeito a cada um de nós, né? Eu acho que quando um ser humano tira a sua própria vida, quando ele chega à conclusão de que a vida não tem mais sentido, eu acho que todos nós... É como se o suicídio no ser humano fosse um atestado de uma espécie de incompetência coletiva. É como se todos nós tivéssemos fracassado, porque eu acho que um homem, quando a gente fala da vida de um homem, a gente não fala só da vida de um homem, a gente fala da vida de várias pessoas, né? Um homem não é só um eu sozinho, desconectado do outro, ou de outros, né?
as nossas vidas estão todas conectadas. E quando um ser humano resolve abandonar a existência voluntariamente, de alguma maneira há um pouco de fracasso de todos nós nisso, né? Pelo menos é assim que eu vejo, e talvez eu veja isso e talvez eu esteja equivocado, porque o suicídio eu tive contato com esse tema por uma experiência biográfica minha, né? E que eu conto no livro que a gente publicou. Que bom, você, né, Deise, publicou. Eu falo a gente porque eu também acho esse livro um pouco A meu gente também. está junto, Ives, está todo mundo É. junto aqui. Então, eu perdi meu pai, né, quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Meu pai cometeu suicídio também. Então, esse tema desabou assim na minha vida, né? E eu cresci com minha mãe falando sobre isso. Eles eram muito apaixonados. Mas meu pai, num momento de muito sofrimento, ele decidiu sair, abandonar a existência. Então esse tema entrou na minha vida, e a perplexidade diante disso criou uma questão para mim, né? E, ao mesmo tempo, uma espécie de responsabilidade também, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu tenho que tentar fazer alguma coisa para identificar quem está passando por uma experiência como essa e tirar a pessoa desse estado de dor, desse estado de sofrimento. De alguma maneira, eu passei a ver isso como uma questão de ética, né? Como uma questão de dever moral da criatura humana. Diminuir o sofrimento que existe no mundo, o sofrimento do outro, né? Diminuir o sofrimento do outro como uma obrigação de vida, como uma obrigação do indivíduo moral, né? No sentido da ética mesmo. E que depois a minha fé, né? Eu sou uma pessoa que tem uma visão religiosa de mundo. Eu fui criado dentro do cristianismo, então essa minha questão com o próximo, com o outro, ela foi muito reforçada por causa da minha vivência religiosa, de fé religiosa. E quando eu entrei para a polícia, quando eu tinha 20 anos, e por absoluta necessidade de um emprego, né? E depois eu me apaixono pela instituição, pelo trabalho policial, eu pude perceber como o ambiente policial é um ambiente de muito sofrimento, de muita dor. Toda essa dor que policiais acabam aplicando a outras pessoas, a instituição é muitas vezes brutal no seu modo de agir, no seu modo de atuar. Os números da violência estão aí. Nós temos uma polícia muito embrutecida. E eu sempre eu percebi que isso tem uma relação direta com a dor que o policial sente, né? Ele transfere para o outro a dor que ele sente dentro dele mesmo, por causa das condições de trabalho, por causa do modo como a polícia atua, por causa das políticas equivocadas que ela é obrigada a cumprir. Tudo isso cria um ambiente de intenso sofrimento que ela replica em quem está à sua volta, né? Faz sofrer porque sofre. Então, quando eu encontrei a Deise, o trabalho que ela desenvolvia, eu achei que isso vinha numa hora muito boa, tanto da minha vida, que eu já estava ali no topo da carreira, né? E, portanto, eu podia tentar ajudar. Como também eu percebi de pronto como esse trabalho é importante em termos de qualidade de vida do próprio policial, né? A gente criar condições para tratar do sofrimento do policial é um modo de melhorar a qualidade do serviço que esse agente presta para a sociedade, né? Há uma relação direta entre sofrimento policial, qualidade de vida do policial e qualidade do trabalho que ele presta. Inclusive, em defesa da própria democracia, né? A gente tem um Estado cujo princípio fundamental é a dignidade da pessoa humana. Policiais deveriam ser os primeiros garantidores e promotores dessa dignidade, desse princípio. Para isso é necessário que eles sejam respeitados como pessoas humanas, né? E isso significa tratar do sofrimento desses homens e dessas mulheres.
Então, há uma relação direta entre tratar da saúde psíquica dos nossos policiais, tratar da alma dos nossos agentes e o serviço que esses agentes prestam. E, portanto, há uma relação direta entre isso e a democracia e o fortalecimento das instituições democráticas. E é lamentável que as instituições não entendam isso, mas é compreensível também, né? A gente pode falar disso mais adiante. A gente conhece um pouco, né, Deise? A Deise conviveu muito tempo nessa pesquisa e conversou com muitos policiais. Enfim, quando a gente convive no meio policial, a gente entende por que esse isolamento, né? E por que muitas vezes as polícias resistem tanto a reconhecer que precisam de ajuda. E precisam. Se tem uma instituição que precisa muito da ajuda da sociedade, essa instituição é a polícia. Tanto a militar quanto a civil. São instituições que precisam muito da ajuda da sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, Ibis, quando a gente pensa, né, na minha ingenuidade, quando eu comecei a estudar o tema, eu achava que falar, dar visibilidade a uma dor que não era uma dor individual, porque eu encontrei essa dor do topo da instituição até no micro, né, na ponta, quer dizer. Se existe uma dor onde algo que caracteriza, aí eu digo, tanto policial civil quanto policial militar, na medida que eu fui aumentando os grupos que eu fui estudando, a gente percebe que essa dor faz parte de um ritual de queixa, de um ritual de murmúrio, de insistir de que não são reconhecidos, de alto para baixo, e um punindo o outro por não se sentir valorizado. Mas todos têm um discurso, pelo menos quando eu comecei a estudar, da importância da valorização desse profissional. Todos querem. Quem não quer ser valorizado, né? E fazer o trabalho, quando a gente teve a oportunidade de mostrar uma parte desse trabalho, dessa que a gente chama, não, eu não quero falar do suicídio. No início eu queria estudar o suicídio, mas o suicídio não tinha dados, não tinha nada que materializasse. Mas tinha um discurso de uma queixa, uma narrativa de muito sofrimento. Então foi perseguindo esse sofrimento que a gente conseguiu chegar nas pessoas que haviam tentado suicídio. Porque enquanto eu insisti no suicídio, no fantasma do suicídio, a gente não conseguia nem sequer conversar. Mas quando a gente começou, nós fizemos, na Polícia Militar, nós fizemos, no Rio de Janeiro, nós fizemos 48 palestras de sensibilização, para falar se ali existia, como que eles se percebiam como profissionais e pessoas. E aí a gente foi descobrindo um buraco na alma daqueles homens, do comandante do batalhão, ou do chefe da delegacia, do lugares que a gente conversou, do delegado, ao profissional que estava ali nas ocorrências diariamente. A pergunta é por que, se a dor é latente, por que não falar sobre isso? Aí era outro problema, porque falar não fazia parte das regras do jogo. Falar entre si, enquanto crítica, enquanto murmúria, enquanto fofoca, enquanto de forma de lamentação, sim, mas um espaço acolhedor, onde existisse a escuta ativa, onde existisse o olhar empático, onde existisse a possibilidade dessas pessoas serem reconhecidas enquanto sujeito de direitos, né? Direitos e deveres, isso não era possível. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer um trabalho se eu não consigo ter um espaço para isso? Foi quando a gente teve a ideia de fazer palestras e
conversas rápidas. O que eram conversas rápidas? Normalmente, os líderes colocam a gente para fazer pesquisa quando a troca de turno, né? Então, botava a gente para simplesmente falar com a pessoa que estava saindo do serviço. Quem é que quer falar com o pesquisador tendo uma noite inteira de trabalho e você lá 5 da manhã com a sua equipe esperando ele te dar uma chance? Ele vai olhar para você e vai dizer que é essa lunática, né? Que quer falar com a gente essa hora. Então, foi quando a gente percebeu que isso já era uma estratégia da falta de conhecimento. Porque quando um líder não abre espaço para que seus liderados sejam acolhidos, sejam cuidados, isso significa que esse líder ele não entende o que vem a ser um acolhimento, uma escuta ativa, uma valorização desse profissional, porque se ele valoriza seu profissional, ele não colocaria um profissional para ser entrevistado às 5 da manhã, depois de ter trabalhado a noite toda. Então, nem ele mesmo entende o que é valorizar o colega e a ele mesmo. Foi quando nós tivemos a sacação de fazer conversas rápidas enquanto havia troca. Conversas rápidas através do quê? Pegando esses ganchos das queixas, convidando-os para as rodas de conversa que a gente ia realizando através de um outro trabalho que a gente tinha feito, né, sobre as mortes violentas do Rio de Janeiro, que Meire também nos ajudou a fazer esse trabalho, onde as pessoas que haviam perdido parentes e amigos começaram a confessar que tinham vivenciado as consequências dessas mortes, consequências emocionais e físicas. E aí eu saquei que eles também se identificavam com esse discurso, se identificavam porque eles viviam aquele impacto emocional da desvalorização, do trabalho, das condições que você já colocou. Então foi aí que a gente viu que era importante, mais do que escrever um livro sobre o tema, era importante pensar quais são as ferramentas que nós da academia podemos pensar juntos para poder solucionar esse problema, ou pelo menos para poder chegar à liderança, às cúpulas dessas instituições, porque nossa meta inicial era só a polícia militar. Mas aí conversando com lideranças da Polícia Civil, lideranças do sistema prisional, lideranças da Guarda Municipal, lideranças da Polícia Federal, a gente foi vendo que isso era um problema unânime. Se é unânime, se todos estão vivendo o mesmo problema, por que não falar sobre o problema? E aí a gente, não, mas vamos um de cada vez, né? Porque até então a gente só tinha verba para fazer na Polícia Militar. E eu me lembro que o Corpo de Bombeiro mandou um e-mail para a gente lá na UERJ falando por que a senhora escolheu os policiais militares e não nós bombeiros. Nós também sofremos muito. Mas não se trata apenas de escolher quem sofre mais ou menos. Tem toda uma estratégia também de sensibilização do gestor que libera a verba, né? De saber, o policial militar é aquele que apresenta pela literatura a maior exposição à situação de morte. Eles disseram para mim, não é verdade, a gente também vive. E aí, como é que você resolve? Sem recursos, sem apoio institucional, mais um grito de dor muito grande. Aí foi aí que eu decidi que isso faria parte da minha carreira por mais 40 anos. Então, eu precisava conhecer um líder, e um líder humano, que se chama Ibis Pereira. Esse líder humano me acolheu de uma forma muito especial, não só porque tinha a dor, a marca dessa dor na vida dele, mas porque ele queria muito a mudança. E eu também queria. Não sei nem porquê, me perguntava, agora sou até confundida com policial. Muitas vezes me perguntam se eu sou major. Não me perguntam se eu sou coronel, não, perguntam se eu sou major. Não sei porquê, um dia eu quero perguntar aos majores qual é a característica de ser major.
E assim, não, eu não sou major, mas eu identifico na dor dessas pessoas um grito de urgência. E eu quero me dedicar a estudar essa dor. Foi quando eu fui falar na escola de oficiais. Depois o IBS chegou à cúpula. Eu falei, nossa, que beleza! Agora ele chegou na cúpula, é a minha chance de fazer, ficar um pouquinho mais por aqui. Porque na medida que ia mudando de comandante, era a chance que eu ia ser expulsa daquela instituição. Eu e minha turma, né? E aí o IBS entrou no comando, né, IBS? E aí a gente passa a palavra para o Ibis contar um pouquinho como é que é um comandante geral, Ibis, você naquela época, dá espaço para um tema como esse. Como é que você... Porque você abriu as portas para a gente. Você deixou a gente fazer entrevista com pessoas que tentaram suicídio dentro do QG. E aí? O que é isso para você? Eu ouvia você falar, eu me lembrava assim, a dificuldade de lidar com esse tema que as instituições têm, Deise, tem muito a ver com a fragilidade que esse tema revela, né? E as instituições trabalham muito com essa imagem do heroísmo, do herói, né? da guerra, né? 40 anos que a gente faz guerra no Brasil, guerra às drogas. E gente que está mergulhada nesse universo da guerra não pode demonstrar fragilidade, né? Então, as instituições têm... As pessoas reclamam, sabem do problema, mas fingem que o problema não existe. Porque não querem passar para a sociedade essa imagem de fraqueza, de humanidade, né? Porque isso não faz guerra. Esse tipo de subjetividade não faz guerra. E a gente precisa de uma subjetividade capaz de sustentar essa política de segurança absurda que a gente tem no Brasil. Ou melhor, que a gente não tem no Brasil, mas diz que tem, né? Chama essa maluquice aí de política de segurança. Porque, na verdade, a gente não tem nada, né? A gente tem voluntarismo, discurso vazio e pouca efetividade de resultados. Eu não sei esses números horrorosos que a gente coleciona. Mas a gente precisa de uma subjetividade capaz disso, né? E aí as instituições e todos esses desacertos produzem esse tipo de ferida na alma das pessoas. Porque da violência se vive, né? Por mais absurdo que isso possa parecer. Da violência se vive também. Você produz uma subjetividade capaz disso, machucada, violentada, que mata, que violenta o outro e no limite se violenta também, se mata também. São faces da mesma moeda, né? A letalidade da polícia, o sofrimento que o policial tem é outro lado da mesma realidade, da mesma triste realidade. Ao longo da minha trajetória na instituição, eu fui uma pessoa muito contestada, né? Mas muito respeitada também. As pessoas não gostam muito de mim. Aliás, a maioria nem quer saber de mim mais. Mas me respeitam, entendem os meus pontos de vista e sabem, no fundo, da importância da gente abordar esses temas, né? Eu acho que eu cheguei... você me conheceu num momento em que outros fatores também ajudaram nessa foi uma conjugação feliz, né? Porque, assim, comandante-geral mesmo, eu fui apenas 2 meses. Eu fui mais um interventor do que propriamente um comandante-geral. Eu assumi a polícia num momento de crise dentro do sistema de saúde, um grande escândalo de corrupção na área de saúde. O comandante, que seria designado pelo secretário Beltrame, não pôde assumir naquele momento, e aí ele me colocou num período como um comandante tampão, vamos dizer assim. Foi um mandato tampão, mais um interventor para resolver a crise na área de saúde do que propriamente um comandante-geral. Ninguém tinha planos. O PMDB jamais pensaria em mim, graças a Deus, como comandante-geral. Graças a Deus. Eu consideraria uma afronta se me imaginassem para ser comandante-geral daquele grupo político. Mas eu era o nome. Primeiro porque eu era muito ligado afetivamente ao Pinheiro Neto e ao Robson, né? Que seria o comandante-geral e o chefe do Estado-Maior.
E depois, porque eu era uma pessoa absolutamente desapegada do poder. Eu não ia sentar na cadeira e querer ficar nela, né? Agarrado à cadeira, né? O poder nunca me fascinou, de modo algum. Inclusive, eu tive muitos problemas na escola por causa disso, porque eu estava formando oficiais e, na minha cabeça, eu tinha que formar oficiais que não gostassem do poder. Eu acho que o melhor líder é aquele que não gosta do poder, né? Aí eu arrumei muitos problemas por causa disso. Acabei levando um bico da academia, né? Porque eu era a pessoa errada para a academia. Eu acho que eles tinham razão. Aí, quando eu assumo o gabinete, quer dizer, tinha uma turma comigo, o chefe do Estado-Maior, até porque nós colocamos nas instituições pessoas que tivessem mais ou menos o nosso perfil, né? Então, assim, havia parte da cúpula tinha uma certa compreensão e uma certa sensibilidade para esse tema e que abriu as portas, né, em termos de pesquisa. Eu não sei se a gente tivesse que implementar alguma coisa concreta, aí já seria uma outra questão, porque aí você demandaria que a estrutura também te acompanhasse, porque existem várias maneiras de resistir a uma ordem, né? Você pode descumprir uma ordem cumprindo rigorosamente a ordem, né? Então, e a instituição sabe fazer isso. Os militares sabem fazer isso, talvez como nenhuma outra categoria, né? A gente sabe descumprir uma ordem cumprindo rigorosamente a ordem, descumprir o sentido da ordem. Eu acho que foi fácil implementar, porque nós estávamos, eu estava naquele período no comando, depois fui para a chefia de gabinete, depois o Robson foi ser chefe de Estado-Maior e ele tinha a máquina na mão. Foi fácil produzir a pesquisa, entrevistar. Mas eu não tenho ilusões que, ainda que nós estivéssemos no poder, se a gente tivesse que implementar alguma coisa no sentido da lei que foi aprovada, por exemplo, se fosse aprovada na nossa época, essa lei 8.591, né? Se nós estivéssemos no poder, talvez nós tivéssemos uma dificuldade muito grande de implementar a lei, porque a estrutura ela resiste, ela tem uma inércia, né? Que torna difícil certas mudanças. Ela é uma estrutura muito grande, muito pesada. Depois que você consegue virá-la para uma certa direção, ela vai, né? Por causa da inércia. Mas até você conseguir esse movimento, é muito difícil. São mais de 40 batalhões, são quase 50 mil homens, né? É muita gente, cabeças diferentes. Então, não é fácil. Mas eu creio que foi isso. Foi muito mais uma questão de uma conjunção feliz, de uma série de pessoas que estavam ali nos lugares certos, na hora certa, do que propriamente eu, né? Eu acho que eu tive uma participação muito, muito pequena nesse. O pessoal diz, isso é coisa do Ibis, entendeu? Não, bota aí que isso é coisa do Ibis. Isso não vai andar, porque isso é filosofia, entendeu? Aí é mole. Agora, na hora de fazer, aí é outro problema. Porque o Cerqueira, na década de 90, ele passou por isso também. O coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que, na minha opinião, foi o maior policial que esse país teve, o primeiro oficial negro a comandar a PM na época do governo Brizola. Você sabe que a maior resistência que ele teve nos 8 anos que ele foi secretário de Estado de Polícia Militar não foi tanto as inovações na área do policiamento ostensivo. Ele teve muita resistência com isso. Mas a maior resistência que ele teve foi quando ele criou o Renascer, um grupo lá que funcionava no Hospital Central da Polícia Militar e que se dedicava a tratar de policiais que eram usuários de drogas. Álcool. Foi ele que criou, Ibis? Foi ele que criou. Essa foi, Deise, a maior resistência. Ela foi uma resistência diferente da outra. Porque quando o Cerqueira e o Brizola falavam, olha, barraco é residência. Você não pode entrar num barraco onde algum ser humano vive sem uma ordem de uma autoridade. Você não pode entrar chutando uma coisa que até hoje os policiais têm dificuldade de entender. Isso recebeu uma oposição direta, franca, né? Essa outra resistência foi mais silenciosa, subterrânea e, portanto, mais dura de você enfrentar.
Porque você reconheceu, nos anos 80, nos anos 90, que policiais tinham problemas com drogas. Ora, isso, naquela época, caiu como uma bomba. Como é que um comandante cria, dentro de um hospital da Polícia Militar, um centro para cuidar de policiais que desenvolvem o alcoolismo ou o abuso de drogas? Isso foi uma resistência imensa que ele enfrentou nos anos 80 e nos anos 90. A instituição tem essa dificuldade de se mostrar frágil e, portanto, se mostrar humana, né? Por isso, esse trabalho é fundamental, porque quando a gente denuncia essa fragilidade, você tem uma oportunidade de tratar a humanidade dos policiais, né? De revelar essa humanidade como problema a ser estabelecido, né? A ser construído. Você construir mecanismos institucionais e políticas públicas que cuidem da humanidade do agente, para que eles não percam a sua humanidade à medida que a atividade policial possa desumanizá-los, né? Então, você toca no X da questão, na minha opinião, nesse tema do suicídio, do sofrimento psíquico, né? Com certeza. Agora, a gente pensando assim, né, na ciência política, a gente tem linhas, né, que são instrumentais e outras linhas que são caóticas. Eu, estudando a polícia militar, no meu trabalho de doutorado, eu aprendi que o processo decisório dentro das polícias militares no Brasil, ele pode ser associado à teoria da lata de lixo. O que quer dizer isso? As questões vão acontecendo, né? No nível macro, acontece algum escândalo. No nível micro, alguém que tem um perfil para poder lidar melhor com esse escândalo. Então, o IBIS foi pego para colocar ali, para poder, que tinha o melhor perfil para conduzir aquele contexto. Mas nada que tenha sido planejado de uma forma linear, de uma forma, como diz, maquiavélica. As coisas se tornam racionais, mas porque as coisas vão se encaixando. E isso também combinou com o nosso estudo, porque na medida que a gente teve 5 trocas de comandante, a gente foi também aprendendo a funcionar dentro daquela instituição, para poder dar novos passos. E quando a gente já estava com a pesquisa pronta, e que eu decidi que eu ia transformar o livro, não só um livro acadêmico, mas um livro que teria que ter resposta, foi quando nós convidamos as colegas da polícia, da área de saúde, para escrever conosco. Então, nós lançamos isso foi antes de você, nós lançamos um convite na instituição para quem quisesse da área de saúde vir estudar conosco na UERJ para escrever sobre o tema e analisar os dados, porque nós, da área da sociologia, não teríamos condições de entender a complexidade que aqueles profissionais de saúde tiveram, né? E foi aí que surgiu a proposta do serviço de acolhimento emergencial, né, na saúde mental, que quando o IBIS, aí já tendo publicado, né, a gente acho que foi algo que eu pensei, porque eu sabia que se eu não tivesse alguém da instituição trabalhando comigo, eu nunca conseguiria convencer, seja quem for lá dentro, de que nós precisávamos publicar. Porque não adianta só ter o dinheiro para publicar, é preciso ter autorização para publicar sobre uma instituição complexa, como era a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí as duas coisas juntaram, porque veio o dinheiro, veio o IBIS que estava no lugar certo, na hora certa, e também a gente já tinha o apoio dessas colegas, que nós começamos com 40 colegas, e ficaram depois 21, e no final ficaram 5. 5 colegas da área de saúde, psicólogas, que ficaram com a gente até hoje. Hoje são nossas colaboradoras.
né? Mas enfrentamos muitas resistências para poder mantê-las, porque um dos acordos que nós fizemos com a chefia da diretoria de saúde, diretoria geral, né, de saúde, era que essas colegas teriam a possibilidade de serem liberadas para estudar na UERJ. Claro que isso não aconteceu. Elas tiveram que estudar depois do expediente. Toda semana, saindo quase 10 horas da noite da UERJ. Por conta delas, porque elas também acreditavam na mudança. Então, vocês veem que foi um pouquinho de sonho de cada um, que foi aparecendo, que foi se juntando, criando força. E publicamos o livro, e daí, depois de publicar, como fazer essa pergunta? Como é que a gente implementa esse trabalho agora? Como? Eu era tão ingênua que eu achava que depois que eu publicasse o livro, todo mundo ia querer financiar, todo mundo ia querer estudar, todo mundo ia querer investir na instituição. Santo engano. Eu não tive resposta de ninguém. Eu estava falando completamente sozinha. Eu só tinha meus colegas que trabalhavam comigo, alunos, pesquisadores, mas nenhum político quis apostar, nenhum gestor quis apostar. Ai, que decepção, que coisa horrível. E ainda tive que ouvir do Beltrame que eu ia desistir, porque era muito difícil mudar as instituições de segurança pública do Rio de Janeiro. Mas eu não queria mudar a instituição de segurança pública, eu só queria implementar o serviço de acolhimento emergencial na área de saúde mental. Era muito isso? Estava todo mundo doente, por que não podia? Não podia. Ai, meus amigos, eu acabei virando objeto de perseguição. Não é só você que foi perseguido, não, Ibis. Eu também fui perseguida. De forma latente, de uma forma muito sutil, né? Em que as pessoas começam a tentar minar os seus sonhos. Só que eu só era uma professora pesquisadora. O que eu tinha que me meter com a polícia? Eu quero o lugar dessas pessoas? Não queríamos. Mas a gente tinha vontade de pensar um projeto. Foi aí, Ibis, que de novo você apareceu. Quando nós lançamos o boletim, no ano passado, né? Em que a gente, infelizmente, viu o número de mortes crescendo cada vez mais e começamos a mapear esse nível de Brasil. E olha só que a gente só estava trabalhando com dados informais. Imagine se a gente tivesse dados oficiais. E Ibis, vendo aquilo, disse, nós temos que fazer alguma coisa. Nessa época, ele estava já no lugar certo, com a pessoa certa, com a deputada Renata, né? Renata Souza. Isso, Renata de Souza. E falou, vamos fazer um projeto de lei. Eu pensei que eu estava sonhando, eu falei, não estou acreditando que vai acontecer isso. Um projeto que vai defender a prevenção do suicídio como prioridade da política pública. Porque até então eu me sentia objeto das instituições, objeto de uma intelectualidade que ia legitimar a gestão desses atores. Vamos chamar a professora Deise lá para o Ceará, a professora Deise para a Bahia, a professora Deise... Para quê? Para poder falar da prevenção. Mas eu comecei a ver que a prevenção estava virando objeto de um discurso vazio. Não era para se implementar. Porque se eu trago a proposta e saio do Estado com a proposta debaixo do braço, de novo eu estava falando para quem? Né? Depois a gente teve apoio da Senasp, né? Infelizmente, aí depois a Senasp teve os percalços da política, foi fragilizada, aí o dinheiro parou de chegar. E aí, como é que a gente faz? Sem dinheiro, sem apoio político, sem voz? Não, vou estudar outra coisa. E fomos estudar o suicídio de adolescentes, porque naquele momento nós não tínhamos apoio. Mas, quando o Ibis me convida para ajudar na constituição desse projeto de lei, aí sim,
de novo voltou o sonho. Eu voltei a sonhar. Obrigada, Ibs. Porque eu falei, não, eu vou voltar a brigar por isso. Eu não tinha desistido, eu tinha dado um tempo, uma trégua, porque eu também amo a minha vida, né? A gente também precisa se preservar. Até porque senão você fica aquela pessoa chata que fica falando sempre as mesmas coisas. Ao mesmo tempo que eu ganhei visibilidade com o estudo, mas eu não queria só visibilidade. Eu queria implementar as ideias, né? Mas não adiantava ser só uma empreendedora de ideias. Era preciso do gestor, era preciso do legislador. Tem que virar lei, né? E aí, Ibis, conta pra gente como é que foi essa ideia de fazer essa lei, como é que a Renata pensou isso, como é que aconteceu isso já você fora da polícia, lá dentro do legislativo. Fala um pouquinho, eu já falei muito aqui. Isso tem um pouco a ver com a minha militância política também, né? Porque eu acho que assim, uma maneira que eu procurei, mesmo depois, eu passei 33 anos na polícia, né? E uma maneira que eu encontrei de tentar continuar ajudando, aliás, duas maneiras. Uma foi voltar a estudar, né? Quando eu estava me aproximando, eu fui fazer o mestrado, que até então não tinha feito, porque eu não tinha nunca tempo de fazer mestrado na polícia. Porque a polícia tem uma coisa assim com quem quer estudar que é um negócio terrível, né? E negócio terrível. E assim, o jeito que eu tive de sobreviver na polícia era procurando trabalhar bastante e de alguma maneira me tornar bom em algumas coisas. Porque aí o pessoal deixa, não, esse cara é maluco, mas ele funciona bem aqui, então deixa ele trabalhando. Teve uma época que no batalhão que eu trabalhei, só eu fazia inquérito policial, só eu. Parece que só tinha o meu nome na lista. Foi a época que eu fazia faculdade, né? Aí eu troquei, eu trabalhava final de semana. Eu passei 4 anos trabalhando só final de semana. Sábado e domingo para poder fazer faculdade, você imagina. Nossa! Foi como eu encontrei. Porque tem essas coisas, né? Mas aí o mestrado e o doutorado eu fui fazer depois, como uma frente, né, para tentar compreender um pouquinho melhor o problema da violência e tal. E a outra foi a questão política, né? Eu achei que trabalhar esses temas a partir desse lugar poderia ajudar, através de um projeto de lei, através da elaboração de um programa de governo, através do debate público de ideias, né, para você tentar sensibilizar as pessoas. E aí eu fui para a mandata, né, da Renata Souza, que é minha amiga e uma pessoa que eu me aproximei da campanha e que eleita, ela é o primeiro mandato, né, ela me chama para trabalhar com ela para ajudar a pensar as questões de segurança. Porque a esquerda, né, eu estou falando do PSOL, que é o partido que eu estou filiado hoje, a esquerda tem uma dificuldade de falar de segurança pública, tem uma dificuldade de pensar esses problemas e formular um discurso que os policiais se reconheçam, né? A esquerda é muito boa para fazer diagnóstico e para fazer crítica, mas para fazer propostas que os policiais se sintam contemplados, às vezes a gente nem sempre é feliz nessa formulação. Então, eu tenho procurado ajudar nesse sentido, a pensar as questões de segurança pública por uma perspectiva socialista, que é a minha perspectiva. A minha visão de mundo é essa. E aí eu leio o relatório que você publica. E assim, na mandata, eu tenho um pouco esse papel de ficar pesquisando e monitorando a Renata no sentido dos temas de segurança pública. Principalmente nessa última legislatura, que é uma legislatura muito vincada já nesse momento de polarização extremada que o país está, né? Com essa extrema-direita, enfim, que está aí, né? E eles dominam o parlamento estadual hoje, então parece que eles só têm falas para isso e nenhuma proposição, são só essas falas agressivas e falas verdadeiramente difíceis de ouvir, é preciso ter muito estômago, inclusive. Vai de louvação da Inquisição, exatamente isso, louvação da Inquisição, até louvação de atos de brutalidade, como se isso fosse uma fala que defendesse os profissionais, né? Como se estimular, ainda que indiretamente, ainda que de uma maneira inteligente,
estimular a violência policial fosse um discurso em prol da polícia. Não existe nenhum discurso mais inimigo das instituições policiais e dos policiais do que esse tipo de fala, que transforma policiais em bandoleiros, né, em justiceiros. Então, eu tenho procurado municiar a Renata com dados, números, com um discurso que possa trazer uma nova racionalidade para a segurança pública num viés de esquerda, uma esquerda propositiva. E aí eu li o teu relatório e mostrei para a Renata. A Renata ficou chocada com aquilo, que ela não imaginava que tivesse tanto sofrimento dentro das instituições policiais e esse sofrimento pudesse se materializar nesses números dolorosos dos indicadores de suicídio, ideação, tentativa. E ela imediatamente propôs a ideia: Ibis, vamos fazer um projeto de lei sobre isso aí. Foi aí que começou. E o livro que você publicou, ali tem uma receita para qualquer política pública, né? É só ler o livro e colocar em prática, né? Então, esse era o objetivo, né? Esse era o ele é objetivo. didático, ele é didático, basta ler e aplicar, transformar aquilo numa política pública. Mas não é assim na realidade, né? Existem vários gargalos na política que dificultam a gente poder ler e implementar. Esse é o nosso trabalho atual, nosso, que eu digo, do IPS, que hoje ganhar esse instituto, criar esse instituto, foi uma grande oportunidade que nós tivemos de combinar ciência com ação. Por isso que hoje a gente está tendo essa possibilidade de ir até as instituições de segurança e apresentar algumas propostas. Não quer dizer que vão ser implementadas. A última que nós fizemos foi em Brasília, e lá nós tivemos a oportunidade de fazer uma formação para os profissionais de segurança pública do Distrito Federal, uma formação de multiplicadores de prevenção. Esses multiplicadores, eles têm um compromisso com a prevenção universal, né? Uma prevenção que vai atingir, inclusive, aqueles que não pensam em se matar. Eles ainda estão... essa prevenção é para que ele aprenda, conheça o problema, conheça os sintomas, para que ele possa ajudar um colega e ser um braço da saúde, né? Na literatura americana se chama os guardiães, né? São os guardiães que protegem, os gatekeepers, né? Guardiães da vida, né? Que no Ceará é trabalhado no projeto Vidas Perdidas, que é muito interessante. Por quê? Porque usando esse conceito, esses projetos conseguem resgatar a importância de você dar protagonismo para o colega policial. O colega que vai perceber o outro em sofrimento e vai acolhê-lo, ao invés de criar estigmas, criar separação, né? Fazer brincadeiras que a gente chama na escola de bullying, né? Mas o bullying está presente o tempo todo dentro desses espaços de segurança pública. E, principalmente, mostrar para esse colega que não há problema algum uma pessoa ser diagnosticada com algum problema de saúde mental. Isso é um desafio que não é da polícia civil, militar, corpo de bombeiro, agente penitenciário, não. É um desafio para toda a sociedade brasileira, que não sabe lidar não sabe nem sequer falar sobre saúde mental, quanto mais prevenir. E aqui, para nós, a gente sabe que no Brasil as políticas públicas não estão fundamentadas na noção de prevenção. Então, quando você tem uma lei em que se propõe uma antecipação do suicídio, ou seja, o que pode ser feito para, primeiramente, valorizar o sujeito enquanto profissional. Segundo, se esse sujeito adoece, como lidar com esse sujeito? Como tratá-lo como uma pessoa com dignidade?
E como que você... e se ele disser que quer se matar, por que que eu não posso rir dele? Por que que eu não devo levar em consideração o que ele está dizendo? Então, tudo isso não está só na polícia, nem nas organizações de segurança pública como um todo. Está na sociedade. Quando nós fomos estudar as escolas municipais de Duque de Caxias, o que que a gente chegou lá e viu? A gente viu professores histéricos, coordenadores de curso histéricos, porque agora tinha um tal do suicídio, da tentativa, da automutilação, para eles terem que lidar, além de ter violência doméstica, problema do alcoolismo, problema de droga, problemas de violência familiar, ainda o professor teria que lidar com a automutilação, com a autolesão, teria que lidar com a tentativa de suicídio. O que é isso? Aqui não tem isso. Foi só a gente começar a estudar, encontramos só em uma escola 41 casos de tentativa de suicídio. 41 em uma escola, gente. Isso porque nós trabalhamos com voluntários. Então, nós temos um desafio da prevenção muito maior do que na segurança pública. É um trabalho de conscientização. Aí, por isso, é o trabalho da prevenção universal, do conhecimento, que por muito tempo não se falava, agora se fala. Mas aí nós temos um problema, que como a gente começou a falar, começou também a se banalizar o problema. Fala-se de uma forma sem responsabilidade, divulga-se sem responsabilidade. Quantas vezes a gente recebe no grupo as fotos das vítimas? Não se divulga a foto. São pessoas. A gente tem que falar da vítima, mas não a foto da vítima. A gente não tem o direito de se identificar aquela pessoa. Por quê? Porque aí tem um outro trabalho que é da pós-venção. São aqueles familiares, amigos daquela vítima, que merecem todo o respeito após a morte ou de uma tentativa que alguém da sua próxima venha cometer. Então, assim, gente, falar de prevenção numa live como essa, você vê, nós temos 30 pessoas aqui. Era um tema que teria que ter muito mais que isso. Mas a gente ainda está trabalhando, sensibilizando, porque vocês já estão sensibilizados. Mas vocês podem ser os multiplicadores dessa sensibilização. Nas suas instâncias profissionais e na sua vida privada, na vida cotidiana, tentar entender um pouco mais. Que foi esse curso que a gente deu em Brasília, a gente pegou desde a intervenção, aliás, desde o entendimento da saúde mental, ou melhor, desde o autoentendimento, quem é a pessoa que está ali como pessoa, se ela também tem problemas emocionais. Você já falou da sua saúde emocional? A gente começava com um trabalho de comunicação com o outro. Você já parou para pensar que você também pode ter um problema? Ou um problema não, você tem sentimentos, você fala dos seus sentimentos, você expressa seus sentimentos. Imagine fazer um trabalho desse com comandante, com um coronel, com um delegado de polícia, com representantes do sistema prisional, e só foi gestor. Aí a professora botou eles para dançarem. Eles ficaram horrorizados. Meu Deus, essa professora pagaram um curso para a gente vir estudar prevenção e botar a gente para dançar. Mas tinha que quebrar aquele vidro invisível que estava entre as pessoas. Aí teve um coronel que não quis nem sair do lugar. Não, eu quero ficar aqui só observando. No final, ele já estava dançando. Mas você vê como é difícil sensibilizar as pessoas a se permitirem serem humanas. Eu entendo, porque eu também por muitos anos fui rígida, sem ser policial, mas tinha uma rigidez dentro de mim. Eu só aceito isso assim, assim. Foi através do estudo da prevenção que eu estou me permitindo me flexibilizar. E eu vi nesse grupo. E foi um sucesso o trabalho. Só que aí o que aconteceu? O gestor liberou,
o gestor maior, né, liberou aqueles gestores menores, intermediários, para estarem ali, mas não deu o tempo, Ives, sabe para quê? Para eles voltarem para casa e fazer o estágio, que era implementar as ações que eles desenvolveram durante o curso. E aí o que aconteceu? Eu volto junto com a minha colega Cláudia, depois de um mês, para saber como foi os primeiros trabalhos de sensibilização. Ninguém tinha feito nada. Então, o que adianta o Estado investir em cursos de prevenção, formar multiplicadores, treinar a equipe de saúde, se depois que você vai pedir o tempo para eles estudarem, para eles implementarem, para eles vivenciarem na prática, eles simplesmente não tiveram tempo. E aí voltaram para discutir a experiência. Que experiência? Não teve experiência. Porque os gestores não acharam que era só um curso básico. Como diz um colega meu de Brasília, um curso introdutório de prevenção. Esse ano vai ter de novo os cursos. Aí ele já disse, se for para ser curso introdutório do que em prevenção, eu não vou. E ele está certo. Porque ficar repetindo o que é prevenção universal, prevenção seletiva, prevenção indicada, me desculpe, não dá mais. A gente tem que saber o que fazer. E a gente sabe o que fazer. E o que a gente oferece enquanto IPES? Nós oferecemos curso de intervenção em crise suicida, nós oferecemos curso como identificar o colega em sofrimento, o que fazer, para onde enviar. Nós oferecemos cursos para multiplicadores de prevenção e cursos para profissionais de saúde. Mas não, mas curso que tem que sair um projeto de ação. Não adianta ficar só nas ideias, mas aí a gente bate no institucional, que é o que a gente convida vocês a começarem a trabalhar a prevenção universal, sensibilizando, fazendo palestras, fazendo roda de conversa, fazendo cards, fazendo o que for para, de alguma forma, tocar esses profissionais, esses líderes. A gente precisa sensibilizar a cúpula, porque senão nós vamos continuar fazendo cursos e mais cursos introdutórios. E nós não queremos, porque o IPES precisa de dinheiro para sobreviver, mas não precisa de dinheiro para ficar enrolando nenhuma instituição. Nós temos um compromisso com a mudança. Então, a gente quer dar a introdução, depois o intermediário, depois o avançado, que é a ação. Mas como fazer? A gente ainda não sabe. Estamos sendo convidados para vários cursos. Eu quero ver quando eu disser para eles, Candilene, que eu não faço curso se não tiver o período do estágio. E depois o retorno, porque a gente não oferece o monitoramento das ações. Porque você ensina, você treina, depois você monitora, para depois dar para a sociedade resultado, gente. Mas as instituições não querem avaliar. Para vocês terem ideia, por exemplo, nada contra, eu admiro muito a Polícia Militar de São Paulo no que tange à saúde mental, no seu programa de prevenção de manifestações suicidas. Mas não adianta você ter 20 anos um programa que se propõe prevenir o suicídio, mas não avalia. Avaliamos sim, a gente liga para saber se a pessoa está bem. Não avalia, isso não é avaliação. Política institucional que tem que ser avaliada e saber o seu impacto, porque é dinheiro público. Então, a gente, já encerrando aqui a nossa fala, eu teria mais coisas, por exemplo, que respeito o tempo de vocês. Assim, a gente prefere agora abrir para que vocês perguntem. Ibis, quer colocar mais alguma coisa, Ibis? Eu acho que essa dificuldade tem... Assim, a vida no Brasil, ela não é um valor igual para todas as pessoas. A vida do Brasil, ela tem gradações, né? Porque no Brasil, cidadania é outra coisa também que admite gradações. Tem o cidadão, o subcidadão, e tem gente que está por aí que não tem nenhum tipo de... que são invisíveis, né? Como banco de praça, como poste, essas coisas. E eu acho que isso tem a ver com o nosso passado, sabe, dele.
com as estruturas mentais que séculos e séculos de colonização, de uma sociedade escravagista que a gente foi e continua sendo, esse negócio não passou. O tempo... É porque a gente é uma civilização única. A gente não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a Inglaterra, na América. A Austrália é a Inglaterra no Oceano Pacífico. Aqui não, aqui é uma coisa nova, que não tinha antes. E que ainda não se definiu muito, né? E o Brasil, o sentido do Brasil, continua sendo o que sempre foi, de empresa. Isso aqui é uma empresa, tem que dar lucro. Para fora do país, né? Não para sua gente, mas para fora. Café, açúcar, ouro e agora soja. E, enfim, gente não conta aqui. Conta o PIB, gente não. Você vê que a gente já está com 72 mil mortos aí e não tem ministro da saúde. Gente não conta no Brasil. A não ser quando ela tem uma parcela de participação no PIB, né? Então, assim, eu acho que esse é o desafio da prevenção. Porque tem a ver com o desafio de construir uma nação, um país que a gente ainda não é totalmente. Né? Mas, enfim, a gente está no caminho, a gente está caminhando. Com certeza. Vai chegar a hora, então desistir jamais. Né? A gente tem que ficar uma certa inteira em favor da vida, mas desistir nunca, entendendo que as coisas têm o seu tempo. Né? Isso é verdade, isso eu aprendi também. A gente é muito, quando é um pouco jovem, né? A gente quer tudo para ontem, mas as instituições têm um tempo. Se nós temos um tempo, vamos para a terapia e o insight só cai no tempo certo, né? Os psicólogos aqui sabem muito bem disso. Por que as instituições serão diferentes, né? Mas, assim, eu agradeço, Ibis, a você por essa reflexão e a gente continua refletindo, mas agora abrindo para os colegas, né? Que estão aqui e quem quiser levanta a mãozinha para a gente falar, porque, assim, eu tinha pensado em trazer alguns exemplos de trabalhos que nós fizemos, mas eu acho que mais do que os trabalhos, se vocês quiserem conhecer, estão no site do IPES, www.ipesbrasil.com.br. Fiquem à vontade, a nossa coordenadora já colocou aqui, Meire, colocou o endereço, e lá tem todos os cursos que nós damos, as experiências que nós temos feito, e, assim, estamos abertos para as instituições, né? Mas não queremos mais cursos introdutórios. Eu adorei esse lema. Queremos sair do início, queremos agora avançar. Se querem avançar, nós vamos fazer. Se querem ficar ali na publicação, claro que os cards são importantes para a prevenção universal, para sensibilizar. Ponto. Eu preciso ir além. Nós temos aí um serviço que está lá na lei de acolhimento emergencial, que é justamente o trabalho multidisciplinar, onde você tem o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, o psiquiatra, que vai fazer uma triagem para saber se, de fato, aquele caso precisa de tratamento psiquiátrico, ou se aquele caso foi O que o CVV ensinou para a gente nesses 50 anos? Que mais de 70%, mais de 80% dos casos que eles acompanham não tem nada a ver com suicídio. São pessoas em sofrimento e que se sentem sós, né? Que precisam de uma escuta ativa, que precisam de um olhar, que precisam ser abordadas com respeito. E é isso, sem julgamento. Por isso que o CVV é um sucesso, porque não julga, escuta. Só que, às vezes, é preciso intervir. Se é preciso intervir, qual é o profissional que está preparado para intervir numa crise suicida? São poucos que sabem. Qual é o profissional que está preparado para um amigo que chega, eu não aguento mais minha vida é um horror. Aquele cara que fala todo dia a mesma coisa. Ou ele é violento, ou ele é calado demais. Quem que gosta de gente que reclama? Ninguém. Não é? Agora, quem está treinado para escutar isso como ele está doente, ele precisa de ajuda. Para onde eu vou levar? O que eu vou fazer?
É isso que o serviço de acolhimento emergencial faria. Por isso que é serviço de acolhimento emergencial. A pessoa entrou numa crise de ansiedade, ou imagine, um policial que tem uma arma na mão, entra numa crise de ansiedade, não é igual a uma pessoa comum que não tem arma nenhuma, que tem um celular na mão, né? É diferente. Além das diversas circunstâncias que a gente tem aprendido na próxima publicação que a gente vai fazer agora em agosto, com os dados de 2019, a gente encontrou lá, nas narrativas, os casos de pessoas dizendo que estavam envolvidos com as drogas, com as bebidas, que num relato de uma entrevista não sai, mas numa narrativa oficial, isso já aparece porque está dentro da instituição. Então, nós fizemos uma análise das narrativas de 140 casos que nós coletamos. E nós vamos publicar o mês que vem, mostrando quais são, como que esses dados, embora ainda são dados com fontes informais, nós conseguimos mapear as narrativas, as ocorrências que nós recebemos, e vimos que só confirma o que os dados dizem. Então, assim, voltando para o nosso ponto inicial, se vocês querem fazer prevenção nas suas instituições ou querem ser braços das suas instituições, vocês precisam conhecer para poder enfrentar o problema de frente. Porque enquanto ficarmos só na divulgação de que as pessoas sofrem, isso todo mundo já sabe. E agora com o livro ficou mais claro. Mas agora o que fazer? Será que a minha instituição quer fazer? Quais são os desafios? Essas são as perguntas que a gente faz para vocês, já agradecendo pela presença de todos. Mas gostaríamos de ouvi-los. Quem gostaria de levantar a mão? A Raí já levantou a mão. Por favor, Raí, tira seu microfone, por favor. Pode falar. Não estou te ouvindo. Não, está mudo. Pode falar. Não, peraí. Eu acho que o microfone dela está desligado. Eu estou tentando... Agora... Pronto, agora pode falar. A Meire, ela quer fazer uma pergunta. Aí, como é uma, vou deixar porque eu tenho duas. Pode fazer, Raí, por favor. Pode fazer, eu faço depois. Oi, Meire. Obrigada, minha flor. Eu queria primeiro dar boa noite às minhas colegas de curso, né? A Meire, a Gegliola, a Rebeca também. A gente fez o curso juntas, deu boa noite para as meninas. E para a Fabiane Assunção, que é minha colega. Quero também agradecer a fala do Coronel Ives. Eu tenho uma sensação que eu sempre quis ouvi-lo, mas não me deu a oportunidade de fazê-lo isso antes. E estou encantada que aconteceu isso agora. E dizer que as pessoas, apesar da nossa diferença, as pessoas elas respeitam a gente porque nós falamos com muita segurança e muita paz a nossa verdade. Então, elas sentem firmeza no que a gente expõe, que não está em jogo uma disputa, né? Mas uma paz, uma tranquilidade, né? Uma harmonia com o que a gente acredita e valoriza. E aí a minha pergunta, ela tem a ver com as perguntas. Eu queria, tipo assim, eu trabalho aqui na Bahia e no corpo da estrutura tem uma proposta aí de polícia comunitária, né? A unidade que eu trabalho, ela é focada para o policiamento comunitário e o grupo que eu atuo, a gente se esforça muito para tentar efetivar esse tipo de proposta, né? Eu tenho 12 anos de instituição, já passei por muitas unidades, né? Todas elas operacionais, né? Já trabalhei em viatura, já trabalhei no policiamento a pé, já trabalhei no policiamento a cavalo. Agora eu estou no patrulhamento comunitário. E aí eu tenho feito uma leitura de que a filosofia, as propostas de polícia comunitária, ou talvez não com esse termo, né? Talvez polícia cidadã, as propostas de polícia humanizada, né?
tanto quanto filosofia ou em estratégias de tentar efetivá-las operacionalmente. A sensação que chega para mim, né, é a de que talvez elas façam uma tensão dentro da estrutura, né, como sendo uma engrenagem no sentido contrário, porque ela tem alguns valores que, quando eu olho para a polícia, eu vejo ela meio como esquizofrênica, né, porque os valores da hierarquia, diferente das empresas, que a hierarquia é uma estratégia organizacional, nas polícias militares a hierarquia é um valor, ela é basilar, né? E aí você olha, tem a hierarquia e a disciplina, e são valores rígidos, centralização do poder, do comando e tal, e aí você olha para a polícia comunitária, que é uma proposta que vai no sentido contrário, que vai falar sobre descentralização, vai falar sobre autonomia do policial de ponta, né? Isso rola algumas esquizofrenices na instituição. Eu estou me deliciando, me debatendo com as incongruências que essa esquizofrenia gera. No meu ambiente de trabalho rola altas esquizofrenias assim, e eu fico assim impressionada, estou adorando o caos que está sendo produzido, né? E aí eu queria saber se... E aí, no Rio não é a proposta de polícia comunitária, né, de polícia pacificadora, e aí eu não sei se vocês já conseguiram acessar ou compreender isso em outros estados e tal. E aí a pergunta seria se vocês percebem isso como um caminho... e aí, por que eu estou falando disso? Porque eu percebo, estando numa unidade que prima, né, pelo policiamento comunitário e por estratégias de aproximação e tal, eu percebo um processo de humanização dos meus pares, que é uma coisa um tanto estranha, que ela vai no sentido de que, assim, poxa, eu estou aqui garantindo o direito das pessoas e assistindo elas. Uau, eu também sou uma pessoa, eu também posso ter direitos sendo garantidos. Aí eu acho que está rolando uns espelhamentos desse tipo, além de interações que humanizam o policial, né, no sentido de, tipo assim, obrigado, muito obrigado, seu policial, né, Deus abençoe vocês, e aí a gente, a galera não me xingou, sabe, a galera disse, Deus já com você, sabe, então, essa é uma coisa. E a outra é, tipo, quando eu observo as outras categorias de trabalho, pessoal da saúde, pessoal da educação, a sensação que eu tenho é que eles, a possibilidade de se organizar politicamente, cria um espaço de elaboração do sofrimento, que aí você sai da queixa e parte para a ação, né? Só que nas estruturas militarizadas, a gente não pode ter espaços políticos, né? Nós não podemos fazer política, ainda que a gente faça, mas a gente não pode. E aí eu fiquei pensando se essa inabilidade, porque nós somos inábeis, a gente faz greve e a gente parece terrorista, né? A gente levanta a arma para cima, toca fogo em coisas, sabe? E essa inabilidade de articulação política, se ela também produz rebotes, né? No agravamento do processo de sofrimento, porque não há espaços possíveis para formulação ativa, propositiva, né? E aí são essas as duas perguntas que eu adoraria deixar. Obrigada, Raí. Ibis, você quer falar, Ibis? Eu prefiro que você fale. As perguntas da Raí, na verdade, dariam tese de doutorado, né? As duas perguntas. Você sabe, Raí, que a primeira vez que a gente começou a falar em policiamento comunitário foi em 1987. Quando aqui no Rio de Janeiro a gente mandou lá para Nova York alguns policiais, eu estava entre eles, e na volta nós apresentamos essa ideia para o Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Mas aí ele estava saindo do governo, depois ele mandou uma delegação de oficiais para lá, para estudar, para saber o que esse negócio era.
E no segundo governo Brizola, ele começou a publicar uma série de documentos, entre eles um caderno sobre polícia comunitária, que, se a minha memória não me falha, é o caderno 8º, de um total de 22 cadernos que ele publicou sobre polícia comparada, né, sobre experiência de outros países. E o caderno 8º foi sobre polícia comunitária. E no segundo governo, a gente tentou implementar isso aqui no Rio de Janeiro. E já naquela época, o Cerqueira produziu um texto muito interessante que vai exatamente ao encontro do que você está percebendo aí, em que ele mostra que essa filosofia que aqui no Rio de Janeiro, por causa das UPPs, o pessoal quis deixar de falar de polícia comunitária para poder falar de pacificação, muito mais para buscar um outro rótulo do que propriamente, mais para inventar a roda, né? Então, a experiência de polícia comunitária, o Cerqueira já na década de 90, ele já percebia que exigiria uma nova polícia e um novo policial. Que essa estrutura que as polícias possuem ainda, esse modelo militar que ainda é, em larga medida, um espelhamento do militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que eu acho que é um problema que a gente tem. Porque, veja, a Constituição de 88, eu tenho a impressão, porque eu me lembro desse debate antes de 88, as polícias militares constituíram até um grupo que ficava lá em Brasília fazendo lobby, porque elas queriam continuar como reservas do Exército, essa coisa toda. O grande pleito das polícias militares na Constituinte de 87, que deu origem à Constituição, foi permanecer tropas auxiliares e reservas do Exército Brasileiro. E serem reconhecidas como militares, porque nós não éramos. Éramos um militar assim, de segunda categoria. Então, eles colocaram lá na Constituição, criaram 2 tipos de militares, um militar estadual e militar. Você vê que quando a Constituição se refere aos militares federais, ela não diz militares federais, ela diz militares. E militares dos estados. É um tipo de militar de segunda categoria. Na realidade, as polícias militares do Brasil ainda têm um tremendo problema de identidade. Elas ficam o tempo inteiro querendo se reconhecer, querendo que os militares as reconheçam como militares. Coisa que eles não fazem. Fazem a contragosto. Eles sempre olharam o modelo militar das polícias, dos bombeiros, como uma coisa assim meio estranho. E quando você não é reconhecido pelo outro, porque é o outro que te dá a tua identidade passa pelo olhar do outro, né? E o olhar que Exército, Marinha e Aeronáutica têm com relação aos militares estaduais é um olhar assim de estranhamento, né? Então, eu acho que a gente não resolveu isso na formação. Por quê? Porque como é que você faz um militar? Se você olhar os currículos de formação, o currículo de formação ele é todo voltado para aquelas disciplinas, mas não para você constituir uma subjetividade militar. É um militar que forma outro militar. E aí entra o sofrimento, a dor, esse negócio todo está muito num currículo que você não está enxergando. Porque a reprodução do modelo militar nos estados, desse militar estadual, se dá pelo espelhamento com os militares federais. Esse é um grande equívoco na formação. Eu creio que a Constituição... Eu não estou defendendo o modelo militar, isso é um outro debate. Eu estou dizendo que eu tenho a convicção de que o Constituinte quis criar um militar diferente. Quis que o militar fosse um modelo de organização. Se você chegar na França, a França tem um general lá que comanda a gendarmerie. Mas se você disser para ele que ele é militar, o cara vai te olhar e falar, eu não sou militar, eu sou policial. A gendarmerie francesa, assim como os carabineiros da Itália também, eles não se reconhecem como militares, eles são policiais, que têm um modelo de administração que é militar. Aqui, a gente tem uma tremenda confusão dessas duas coisas. E, no meu modo de entender, uma coisa que reforça, e tem reforçado nos últimos 40 anos esse espelhamento, é a famigerada guerra às drogas. A guerra às drogas cria uma necessidade de militarização das polícias, que não tem relação direta com o modelo militar, mas que deforma esse modelo. Porque para lidar com a guerra, o espelhamento faz sentido, mas não faz sentido para lidar com a cidadania. Então a gente tem um duplo problema. A gente tem um jeito de fazer militar
que deveria ser próprio se a gente quiser continuar com esse modelo, para as polícias, e que a gente não descobriu ainda como fazer isso. E tem um outro problema que atravessa esse, que é a guerra às drogas, que impõe a militarização como resposta à guerra. Se tem guerra, vai ter militarização. Mesmo que a polícia seja civil, ela vai ser militarizada. Aqui no Rio, a polícia civil tem helicóptero blindado. Blindado. Né? E que faz operação rasante, esse negócio todo, e é civil. Então, assim, tem dois problemas aí graves. E tem esse terceiro, que é o da sindicalização, né? Que é um problema que eu não tenho dúvida alguma, que, quer dizer, a gente seria uma maneira da gente elaborar os nossos problemas, que a gente não tem. Então, a gente não... Porque você não dá voz. Então, você tem um modelo de militar, ao meu ver, inadequado para a polícia, porque ele trabalha o tempo inteiro com espelhamento com o exército. Você tem guerra, e, portanto, você tem militarização. E você tem, ou não tem, espaços em que os policiais possam discutir as suas questões. Ou seja, estou falando de voz. Não tem voz. Né? Então, quando você soma esses três elementos, você tem o sofrimento. Né? Você tem uma subjetividade machucada, que não tem reconhecimento, não tem voz. Né? Então, a gente tem um tremendo problema que começa na formação e que no dia a dia da atividade esbarra na política pública. Né? E que, no final, acaba criando um grande problema para você discutir polícia comunitária. Porque num ambiente como esse, a filosofia ela não floresce, ela não frutifica. Você tem experiências bacanas, mas elas não vingam. Elas não vingam. Não é? E não transformam, não conseguem transformar a instituição. Tá? Porque o objetivo era esse. Era partir da polícia comunitária, porque na década de 80 e 90 a gente falava nisso, uma nova polícia. Era o que se falava aqui. Porque o objetivo era desmilitarizar as polícias no sentido de elas deixarem de operar sob o impulso da ideologia de segurança nacional. Nós perdemos. As polícias continuam operando debaixo da ideologia de segurança nacional, que, aliás, está sendo invocada agora. A Lei de Segurança Nacional foi invocada agora contra um ministro do Supremo. Olha a atualidade disso. A ditadura, ela não foi derrotada. Ela não foi derrotada, ela saiu de cena. Nós não derrotamos a ditadura. E certas mentalidades associadas à ditadura sobreviveram na Constituição atual e sobreviveram na segurança pública. E agora elas estão botando as suas garras de fora. Então, o que a gente está vivendo hoje, de alguma maneira, é consequência do modo como a gente não resolveu as coisas há 40 anos atrás. Né? Do modo como a gente não elaborou adequadamente as coisas, sobretudo na Constituição de 1988, permitindo que essa ideologia continuasse respirando ali, sobretudo no título 5, né, da Constituição, no capítulo sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, a gente colocou uma bomba relógio dentro da Constituição, que está explodindo agora. Isso é uma tese. Vamos simplificar por causa da nossa hora, Ibis. Vamos, Meire, a Rebeca tinha pedido aqui, como você é da casa, vamos dar a palavra para a Rebeca? Claro, pois não. Vamos lá, Rebeca, qual é o seu ponto? Teses mais curtas, por favor. São teses mais curtas. Primeiro, boa noite. Eu queria dar um abraço aí na querida Deise, Coronel Ibis. Eu assisti uma participação dele no evento do ano passado no Rio de Janeiro e eu fiquei com muita vontade de ouvir mais, tentando conhecer um pouco mais. A Jagliola, a Meire, a Zildinai, que também é do Provida, então, assim, e as meninas que trabalhavam comigo aqui na segurança pública. Eu era gestora do setor de saúde da segurança pública do Ceará. Então, o Ceará, eu estava ouvindo o que vocês estavam dizendo, e a gente tem várias perspectivas bem diferentes, que aí a pergunta que eu lanço é como é que a gente vai pensar nessas perspectivas e como essa questão do suicídio vai acabar perpassando por todo o restante.
A gente, por exemplo, aqui a gente chama de vinculadas, todas as forças da segurança. A gente tem uma secretaria, e a secretaria, ela criou uma proposta de que as forças fossem integradas. Então, elas são chamadas, inclusive, de vinculadas. Com essa perspectiva de vinculadas, por exemplo, toda a parte aérea, o comando aéreo, ele é integrado. Então, ele é formado por bombeiro militar, policial militar e policial civil. Do mesmo jeito, várias outras, como a academia também é uma academia que foi criada com essa perspectiva. E aí, como o coronel estava falando, aqui a gente já foi de um lado para o outro, porque a gente vinha de uma formação extremamente militar, passamos por um momento que um sociólogo assumiu a academia, né? E quando ele assumiu, ele foi trazer uma roupagem mais humanitária, mais humanista, e aí também, logo depois, obviamente, ele não demorou. E aí hoje está naquela história que a formação, inclusive, ela está meio nesse meio do caminho, que alguns dizem que acaba não formando as pessoas para estar na rua, porque, inclusive, hoje ele acaba o concurso todinho, então o estágio dele, ele não pode ir para a rua, é porque ele só vai para a rua quando ele já terminou tudo. Então, nesse contexto todo, a gente, ao mesmo tempo que vive toda essa proposta e muita coisa dessa tentativa de trabalhar em conjunto, ele vem dando certo, contanto que a gente conseguiu montar um setor de saúde dentro da secretaria, que o objetivo é fortalecer os outros setores que já existiam, que eram setores pequenos, e criar para os outros setores que não existiam, não criar algo, fingir que a gente está criando algo novo, né, como o coronel falou, mas no sentido de, e o que é que a gente pode fomentar, o que é que podia ser algo novo. A gente tem vidas preservadas aqui, como a Meire falou, ou como a Deise falou. Então, a gente tem muitas ideias boas e a gente tem tudo misturado. Mas o que é que eu vejo muito claramente que continua e que persiste? A falta da identidade, no sentido meio de que as pessoas não olham para o policial, e eu concordo com vocês. Eu acho que para a pessoa se ter um sentido na vida dela, e eu digo muito isso para os meus alunos na faculdade. A gente passa na rua, se você vê um policial, você não fala com ele. E é engraçado que quando a gente fala, ele olha estranha. Ou ele vai achar que eu estou paquerando com ele, né? Quando eu olho e falo com o policial, eu digo, todo canto, e faz muito tempo que eu faço isso. Aí eu digo, boa tarde. Aí eles olham, ou saber se conhece ou se eu estou paquerando, né? E eu vivo dizendo para a gente quebrar, a gente fale com as pessoas na rua. Mas, por outro lado, a gente vem nesse movimento, mas vem no movimento contrário, Deise, infelizmente. No movimento em que, por exemplo, a responsável pelo setor de saúde da PM do Ceará, ela entrou em alguns conflitos com o meu setor, comigo especificamente, porque teve um caso de uma tentativa de suicídio num policial, e um major mandou, várias pessoas começaram a mandar mensagem para mim, né? E eu não mandei ninguém do meu setor, eu era responsável do setor. Eu cheguei lá para fazer o atendimento, né? Assim, ele não conseguiu, ele deu um tiro na cabeça, e o tiro não, na hora eu acho que ele ficou nervoso, e o tiro passou. Ele estava dentro do batalhão. Então, você imagina, levaram ele para lá, toda uma situação, né? E aí eu mandei ainda uma mensagem para ela, olha, eu estou indo, não sei se você está sabendo, ela não me recebeu na hora. Mas, resumindo, depois disso, ela disse que eu estava interferindo nos assuntos da Polícia Militar. Então, assim... eu disse, eu sou psicóloga, o setor da PM, não tem nenhum psicólogo, sabe? Então, assim, eu disse, eu estava oferecendo, eu não mandei nem ninguém do meu setor, mas é isso que eu digo, Deise, eu acho que realmente, até que ponto, o que é que a gente pode fazer para pensar sobre isso, sabe? Assim, de pensar em perspectivas, de pensar em como agir, porque tem uma briga de ego muito grande, tem uma vaidade muito grande dentro das instituições, né? Concordo com você, não adianta mais dizer só, vamos falar sobre suicídio, a gente tem vários trabalhos bacanas aqui, tem o trabalho do Tenente Coronel Edi, tem o Vidas Preservadas, mas parece que a gente continua falando de trabalho introdutório, né? Parece que a gente fica nisso, e na minha inquietude, na verdade, é trazer essa realidade para vocês e perguntar o que é que vocês acham que se adequaria aqui como possibilidades de algo que a gente podia pensar em algo diferente. Seria isso. E obrigada, adorei. Obrigada, Rebeca, pela sua colocação. E que bom que você falou isso, para poder a gente não terminar nossa live de uma perspectiva negativa. Eu tinha falado, Ibis, vamos terminar a live no espírito positivo de que a gente pode sim fazer a prevenção. Se não pudesse, a gente não estaria aqui. Não ficaríamos trabalhando de uma forma cega. Ninguém aqui é ingênuo, né? A gente sabe que pode, tanto que pode que a gente já experimentou, né, em momentos diferentes, instituições diferentes,
alguns pequenos projetos que, uma vez dando certo em que sentido? Por exemplo, nós não conseguimos implementar o serviço de acolhimento emergencial, né, como um todo, mas conseguimos algumas partes, como, por exemplo, o fato de termos capacitado 5 oficiais da saúde, da Polícia Militar, e tê-las hoje dentro da instituição, elas se tornaram, por um lado, tem um lado ruim, porque elas se tornaram a referência e são sobrecarregadas, muitas vezes, com esse tema. Por outro lado, elas passaram a ser as lideranças de sensibilização mesmo, dando curso dentro da instituição, fazendo sensibilização da cúpula, porque uma coisa sou eu falar, outra coisa é o profissional de saúde da instituição falando, trazendo referências de estudos, de trabalho. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas eu poderia ficar horas aqui pontuando algumas pequenas experiências que deram certo. Por exemplo, na Polícia Civil, nós fizemos uma capacitação com mais de 15 profissionais de saúde, e dessa iniciativa veio o quê? Se criou um centro de saúde mental dentro da Polícia Civil. Mas isso é pouco, elas não dão conta, o efetivo é pequeno. Não, mas é assim. Política pública, enquanto ela não tiver em nível de política pública e tiver em nível de pontual, né? No caso, um gestor que se identificou, ou alguém que trabalha como você, que tem uma visão diferente, que sensibilizou outro, com essas pequenas experiências que a gente vai conseguir implementar uma política pública. Hoje já temos uma lei, e eu falei com o Ibis, que pena que ainda as organizações de segurança pública do Rio de Janeiro não estão abertas ainda para esta lei. A Meire está aqui para falar isso para a gente. Não estão. Mas e por isso, mas não foi uma conquista? Nossa, quando eu comecei em 2009, falar de suicídio policial era algo que não existia. E você hoje tem um projeto, tem uma lei que prevê a criação da prevenção como política pública de segurança, porque é isso que a gente defende. Segurança pública não é só reduzir homicídio, não é só, porque se você reduz letalidade policial, você também vai reduzir o sofrimento, porque aí você vai cair de frente a essa política da guerra, né? Você vai reduzir, porque a gente sabe com a escala de Beck, quando você aplica a escala de Beck, em que tem uma pergunta lá, você já pensou em matar alguém? Os 2 indicadores estão altamente associados, isso na população geral, tá? Quem diz que quer matar alguém, já pensou em se matar. Isso está correlacionado. Eu quero demonstrar isso na polícia. A gente agora está tentando emplacar um projeto de pesquisa em São Paulo, onde a gente vai estudar qual é a relação, existe relação entre quem quer se matar com aquele que já matou? Na hora que nós conseguirmos demonstrar isso, gente, a gente vai começar a se aproximar da política de segurança pública, porque a segurança pública não reconhece o suicídio como um problema de política de segurança. Então, se é assim, a gente só vai demonstrar com os dados. E como que vamos fazer isso? Estudando. À medida que a gente estuda um pouco mais, a gente está avançando. Parece pequeno, mas é algo que a gente já está conseguindo fazer. Quando você tem a Polícia de São Paulo pedindo para a gente estudar o problema, ainda que é um interesse de um grupo, mas é desse grupo que vão deixar multiplicadores. Né? Quando você recebe alguém da Polícia Federal, há quanto tempo a Polícia Federal tem esse problema que a gente escuta aí na mídia, que tem o do suicídio? Tem um suicídio lá, escutei até do próprio Beltrame dizer, não, na Polícia Federal é que, infelizmente, a minha corporação é onde mais se mata. Eu falei, me desculpe, mas não é verdade. O senhor está repetindo algo porque o senhor escuta os números, mas escutar os números não corresponde à realidade. A gente estudou isso no curso. Tem que estar proporcional ao efetivo. Então, falta muito conhecimento ainda, mas nós estamos trabalhando. Então, se você faz um curso, do curso você cria pequenos trabalhos em que você já consegue acolher, você cria espaços de escuta,
onde você dá oportunidade para esse profissional falar, você está fazendo. Agora, ainda não é uma política pública. Para virar uma política pública, a gente vai ter que ter um secretário, um governador, um presidente que leve em consideração como saúde mental como problema de segurança pública, porque o policial tem uma arma, ele ameaça a própria vida e a vida do outro. E vamos continuar matando sem responsabilidade, quando, na verdade, você sabe que tem policiais que vão para as ruas estando medicalizados. Ah, mas na minha instituição não tem mais isso. Mas em muitas instituições ainda existe isso. Porque a saúde do profissional não é tomada como algo de referência. Mas eu termino a minha fala dizendo, Rebeca, são pessoas como nós que estamos aqui, as 27 que estão aqui hoje, são multiplicadores que têm um compromisso com o tema. Né? Tem, sim. Eu dou um exemplo, peço licença à nossa colega aqui, lá da Polícia Civil de Brasília, né? Que é da Policlínica, que é Zidinai, né? Que a gente estudou lá em Brasília junto. É uma honra ter você aqui conosco, viu, Zidinai? E que pode até contar para a gente como é que está aí esse movimento de sensibilização, que a Zidinai fez o curso com a gente, mas ela sabe muito bem que quando ela voltou para a instituição dela, o cotidiano da instituição absorve de uma tal forma em que o que você pensou no curso não tem espaço para a prática. E aí, o que a gente faz? Como é que foi isso para você, Zidinai? Você gostaria de falar aqui um pouco para os nossos colegas? O que é você fazer um curso, você volta com propostas e aí você tem o cotidiano te absorvendo. Mas é possível porque vocês saíram esperançosos de fazer algo, porque ninguém é mais igual depois que faz uma capacitação, pelo menos eu acho. Eu gostaria de ouvir vocês, Zidinai. Pode falar um pouquinho para a gente? Aqui, estão me ouvindo todos? Boa noite, uma honra participar dessa reunião. Peço desculpa o atraso, né, pela correria. Bom, com relação ao curso, foi fantástico, uma experiência muito boa, que foi interinstitucional, né, pela Secretaria de Segurança Pública, os colegas bombeiros, policiais militares e nós participamos. A Polícia Civil entrou com uns 15, né, colegas que se capacitaram, inclusive assim, de todos os cargos, agentes de polícia, perito médico legista e também delegados de polícia, e todos da área de saúde, exceto a colega que era delegada de polícia. Mas ela era diretora da Escola Superior de Polícia, ela é uma parceira, e com essa Covid atrapalhou um pouquinho os nossos planos iniciais, né, de multiplicação, aqueles projetos. Mas tem uma coisa muito positiva, que surgiu um projeto chamado... Ai, que bom! Surgiu o projeto chamado Atalaia, que é um projeto de prevenção de suicídio, que a gente até já discutiu num grupo junto à Senasp, né? Onde participam psicólogos, componentes da capelania, psiquiatras. Né? Então, a gente tem a teleempatia, que são os psicólogos que fazem os acolhimentos normais, cotidianos. Né? O telecapelania, quando um colega tem vontade de conversar com um capelão, né? Algum religioso, para ter apoio espiritual, para ser ouvido, e que aqueles que têm preconceito ainda com a saúde mental, né? Procuram um capelão. E também é a psiquiatria, que muitas vezes é recomendada pelos próprios psicólogos, eles trabalham em equipe. E o bacana disso é que a gente está num projeto de criar um aplicativo, onde o servidor, ao invés de apertar o gatilho, aperte o botão do Atalaia, que é sentinela, né? E a intenção nossa é fazer isso em rede, é um sonho ainda. Na prática, o que está funcionando é o teleempatia e o telecapelania, né? Mas o Atalaia vai sair, e vocês deram uma força enorme. A Escola Superior de Polícia está nos apoiando, inclusive nós estamos com carga horária no programa, né, do curso de progressão e de formação da Polícia Civil agora, tanto em qualidade de vida, como também em saúde mental. Isso foi uma conquista, porque nós entramos no currículo da instituição. Né? Então é assim mesmo, é um passo de formiguinha, aos poucos, todos juntos.
né? Por isso que eu estou aqui com vocês e para mim foi uma honra ter participado desse curso, abriu mais ainda a minha cabeça, né? E o tempo é curto, tanta coisa que tem para a gente ler e aprender. Sidnai, obrigada com o seu sorriso otimista, né? A gente fica feliz, porque assim, a gente sabe que na prática é muito trabalhoso, né, Sidnai? É muito trabalhoso. Mas assim, mas vocês veem como é que a prevenção ela é integral. É lá na formação, é lá na saúde, é o capelão. Porque aqui no Rio nós tentamos envolver o capelão, mas não deu certo, porque o capelão ainda não entendeu que o papel dele também é fundamental como multiplicador para ajudar o profissional de saúde. Porque não adianta querer fazer prevenção, gente, sem trabalhar em rede. O capelão é importante, o psicólogo é importante, o psiquiatra é importante, o professor da escola de formação é importante. São várias etapas que são importantes. O gestor também é importante, né? Porque também não adianta você ter uma boa ideia se o gestor não estiver apoiando, mas é possível trabalhar em rede. É isso que a gente tenta dizer nos cursos. Porque, é só... Quando eu cheguei em Brasília, lá na Polícia Militar, eu falei assim, mas isso é só o trabalho de capelão, a prevenção. Não, não é só o trabalho de capelão. É preciso você entender para você se envolver. O capelão, em Brasília, ele também é psicólogo. Então, ele tem uma sensibilidade para propor e sensibilizar os gestores. Mas é uma pessoa, tem que sair dessa pessoa. Tem que virar política institucional, para depois virar política pública. Então, assim, é um trabalho de formiguinha? Mas já é possível, quando a gente escuta relatos das pessoas dizendo, olha, isso já deu passo. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro de Brasília, eles adotaram os Guardiães da Vida, que eu não sei como é que está, porque aí também é outra questão. As ideias são trazidas, começam a ser implementadas, mas depois a gente precisa avaliar, porque senão a gente está gastando dinheiro sem saber se valeu a pena. Então, assim, são muitas questões, nosso tempo já avançou. Eu vou dar a palavra para a Meire, para que ela possa fazer as conclusões dela, e se tiver ainda alguém mais para falar, que fale agora ou se cale para sempre, eu deixo para falar na próxima live, tá bom? Por favor, Meire. Obrigada, Deise. Parabéns aí, Coronel Ibis, por essa brilhante demonstração aí desse conhecimento, que foi uma experiência de muito tempo, né? E a oportunidade também de estar avançando nos estudos, né? A Deise também aí sempre é um aprendizado para todos nós. Cumprimento também as minhas amigas aqui, né, do IPS, né, as nossas convidadas também especiais aí, a Sidnai também, para poder demonstrar aí uma experiência positiva aí, né, de Brasília. E a gente vai aprendendo com todas vocês, com a Rebeca, com todos, né, com a Raí. Bom, eu tenho duas considerações para fazer, Coronel, porque uma coisa que me chama muita atenção em relação à administração pública, né? Nós enaltecemos dois princípios, um deles o da dignidade da pessoa humana e o da legalidade. E quando nós temos um dispositivo legal, parece que a gente desconhece tudo isso. A administração pública ela não cumpre as leis, né? E a gente sabe que para ela poder agir, ela precisa de leis. Isso me incomoda um pouco. E aí eu trago também uma frase que a gente fala muito, que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou uma comissária de polícia, faço parte do GEPESP aí com a Deise, nasceu no GEPESP em 2013, né? E depois agora no IPES. E desde longa data que a gente também vem trazendo essas experiências do GEPESP antes, com o livro, e a gente não consegue avançar na Polícia Civil, né? Mas porque existe também a carência dos três ingredientes que foi dito aqui por vocês, né? A sensibilização, o cuidado com o outro e o acolhimento. São coisas que realmente não estão muito nas leis, na letra fria da lei, está no coração e nas mentes das pessoas. E é o que a gente observa, que quando o senhor fala que enquanto comandante-geral tinham pessoas com essas afinidades,
o trabalho começa a fluir, né? Pelos escalões, né? Então, por todas as etapas da administração. E isso chega a ser até um pouco danoso para o serviço público, porque o que a gente preza exatamente é fazer com que a política pública aconteça, independente de estarmos à frente ou não, né? Que ela se perpetue, né? Prospere, né? E aí, falando um pouco da lei, porque eu fiquei muito feliz também quando a gente conseguiu conversar um pouco ainda no projeto de lei, né? E ela contemplando todos os agentes de segurança pública aqui do Rio de Janeiro. E queria saber do senhor, porque numa conversa aí muito rápida no dia da inauguração do IPES, a lei ainda não foi regulamentada, mas para isso a gente precisa que isso aconteça, para que ela seja efetivada, ou as instituições de segurança já podem atuar, né? O senhor, lá no gabinete, tem algum feedback? Porque, assim, dentro dos meus contatos com os colegas da segurança pública aqui do Rio de Janeiro, tem uma dificuldade de poder fazer a efetivação da lei por conta dos seus gestores, né? E eu gostaria de saber se o senhor, de onde nasceu essa brilhante ideia, né, a semente, que ainda com essas parcerias todas com a Deise, enfim, mas o senhor tem um feedback dessas instituições amparadas pela lei? Não, eu não tenho feedback, mas o que aconteceu é que a lei ela tinha um decurso de 180 dias para que as instituições pudessem se adaptar, Miri. Eu acredito que nesse meio tempo, isso prazo terminaria em abril, se eu não estou enganado, abril ou maio, porque a lei ela foi sancionada em outubro. Ela foi sancionada no finalzinho de outubro pelo governador. 29 de outubro. Então, ela tinha 180 dias, se eu não estou enganado. E aí, nesse meio tempo, nós fomos todos atropelados por essa pandemia, né? Então, eu acho que as instituições, os esforços e tudo ficou focado para isso. E nós, lá da Comissão de Direitos Humanos, né, os trabalhos ficaram remotos e essa coisa da pressão ou da cobrança via comissão, isso ficou um pouco... no meio dessa pandemia, o foco se voltou para essa questão da pandemia. Mas agora, no segundo semestre, né, diante da flexibilização, a gente já está conversando lá com o pessoal da Comissão de Direitos Humanos para a gente começar uma aproximação com as instituições para tentar mover as instituições no sentido de tornar o texto da lei uma realidade efetiva, né? Porque, na realidade, ela não demanda muita regulamentação. Talvez uma coisinha ou outra precisa ser regulamentado. Mas a lei é muito didática, né? Ela, na realidade, ela institui um protocolo que eu acho que as duas instituições podem cumprir sem muita dificuldade. Mas eu acho que, através da Comissão de Direitos Humanos, a gente pode dar um empurrãozinho nas instituições, tentar, através da comissão, vencer essa inércia. Sim, eu não tenho dúvida, não. E, de antemão, assim, eu estou com a lei aqui em mãos, aqui, vejo que, realmente, o Poder Executivo deve adotar, né, algumas medidas necessárias para a regulamentação. Ela já está em vigência e, assim, eu me coloco à disposição do senhor, né, da comissão, para também engrossar esse caldo aí, né? Eu já atuo mais ou menos dentro de um trabalho também integrado junto ao Ministério Público do Trabalho, né, com o pessoal que trabalha com essa área de ambiente de trabalho também. Então, assim, a gente podendo contar com essas mãos todas aí, né? O senhor, por favor, aí, eu estou à disposição no que for preciso, e parabéns aí pela atuação, parabéns pela iniciativa, né? E eu deixo aqui uma fala de que aqui a andorinha faz verão, né? Pelo menos uma andorinha faz verão, então que a gente possa estar juntos aí nessa luta e na conquista também. Obrigada, Coronel. Obrigada, Deise. A Meire e a Deise, acho que ela saiu. Ou caiu, né? Caramba, é verdade. O que aconteceu? Acho que você vai ter que fazer as honras. Você vai ter que... ela deve ter caído. Mas né? eu vou tentar falar. Mas nós tínhamos aí também uma outra colega que queria fazer uma pergunta, não é? Tem mais alguém? Caramba, gente, Deise deixou aqui. Oi, pode fazer então, por favor. Pode fazer. Boa noite a todos. É isso.
Sou muito agradecida porque uma colega minha do Rio de Janeiro que me enviou o link, né, dessa live e foi um presente nessa noite. Eu estou muito agradecida mesmo, porque eu sou aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná. E no Paraná, há um Legal. mês, sim, há um mês surgiu, né, uma conversa no grupo dos psicólogos aqui, porque um policial ambiental tinha se suicidado, né, alguns 2 meses atrás, eu acho. E no começo do ano, também o guarda municipal também cometeu suicídio. E nisso levantou o questionamento aqui no grupo dos psicólogos, a que ponto, né, nós também somos omissos a isso, porque o que nós estamos fazendo enquanto prática psicológica, né, que não está vendo, né, esses colegas de perto, enfim. E aí uma colega que teve um desejo e perguntou se tinha algum psicólogo interessado em participar, né, de um projeto para a gente realmente criar do zero para oferecer um suporte, né? A princípio era para a GM, para a Guarda Municipal. E assim, no mesmo momento, 40 psicólogos se dispuseram e toparam. E assim, estamos escrevendo esse projeto. E dentro desse mesmo grupo de psicólogos tinha um bombeiro e um policial militar. E aí ele falou assim, tá, mas assim, por que somente para a guarda? Se os policiais militares também têm tantas queixas e estão depressivos, com muitos problemas psíquicos. Enfim, agora uma força de segurança foi falando para outra, até que até hoje todas as forças de segurança aqui de Foz entraram em contato com a pessoa, né, que estava pensando nesse projeto. E, enfim, esse projeto vai andar, sabe? Já fizemos os folders, enfim. Eu me formei há 2 anos em psicologia, então, assim, estou bem crua, assim, estou com medo, mas estou com muita vontade de contribuir. Então, essa live foi muito especial para mim, de verdade. Muito obrigada. Pessoal, o que aconteceu? A Deise agora falou comigo por telefone, disse que a internet dela caiu de vez. E ela pediu 1000 desculpas aí a todos. Pediu também, Coronel Ives, que desculpasse aí dela ter saído, não está conseguindo de jeito nenhum ela voltou entrar. aqui. Ela voltou? Cadê? Eu tô vendo. Ela está aqui! Tá aqui. Ai, que bom, Deise! Desculpa, o Caio me salvou, porque eu pedi, Caio, me ajuda. A internet acabou. Esse mundo tão conectado é horrível. Mas que bom, termina aí de falar, Meire, desculpa. Justamente transmitindo a ele que você tinha acabado de me ligar, eu coloquei no nosso chat que quem tivesse interesse de deixar seu e-mail, né, para a gente poder estar fazendo também uma mala direta, atualizando sobre os nossos cursos, eventos, né, lives, e já estava agradecendo e ao mesmo tempo que pedindo desculpas, mas por favor aí você, Deise, tem a fala aí. Obrigada, querido. Ibis já falou? Já, eu respondi uma pergunta aqui da Jéssica. Então chega vamos encerrar. Deixa para a próxima live. A gente tem live de novo aí o mês que vem. Gente, já são quase 9 horas. Eu peço desculpas aí pela minha internet, mas no mundo virtual é isso, né? A internet vai e volta, vai e volta. Eu quero agradecer imensamente meu amigo Ibis, querido, que você aceite, renove os votos para a gente continuar essa luta aí pela vida, valorizando a vida de todos. E, claro, a vida do profissional de segurança pública, porque esses homens merecem todo o nosso respeito, não só como pesquisadora, mas como cidadão que somos, né? Para que a gente possa ter uma sociedade realmente democrática. Então, obrigada, viu, Ibis? E agradeço a todos pela presença e por terem ficado até agora aqui conosco, discutindo um tema tão importante e juntos. Obrigada, Ibis. Quer falar a última palavra? Não, só Deise, só para agradecer e dizer que foi maravilhoso conhecer vocês, gente da Bahia, do Paraná, do Ceará, de Brasília, né? Estou muito feliz, foi muito prazeroso dividir esses momentos com vocês, estou muito feliz mesmo. E eu também. Sigamos juntos e, mais uma vez, agradecemos mais um encontro virtual do IPES e esperamos que, depois da pandemia, a gente possa fazer um debate presencial, né? Porque, só lembrando, outra coisa que eu queria dizer
nós vamos ter no IPES as rodas de conversa para diferentes categorias ocupacionais, como, por exemplo, policiais, educadores, padres, pastores. Para quê? Para criar esse espaço de escuta fora do ambiente organizacional. E no próximo mês nós vamos estar lançando o ciclo de palestra. O que é o ciclo de palestra? É um espaço para pessoas que tenham seu trabalho de tese, de mestrado, de doutorado, que já tenha concluído algum tipo de artigo e que queira usar o espaço do IPES para divulgar seu trabalho. Os melhores trabalhos nós vamos publicar na nossa biblioteca digital, que está lá no nosso laboratório de violência e saúde mental do IPES, tá bom? É só entrar no site e ver, e vocês todos se sintam convidados para a abertura do ciclo de palestra com a dissertação de mestrado da pesquisadora Tatiana Guimarães, que começou comigo nessa aventura de estudar o suicídio policial. E ela fez uma leitura muito interessante sobre os mecanismos de superação e os mecanismos de defesa dentro da organização policial militar, para aqueles que não adoecem e aqueles que adoecem. Então, assim, é um convite, é uma dissertação de mestrado que foi defendida na UFRJ, sob a orientação da professora Joana Vargas. É um trabalho muito bom, eu estive na banca, não é porque eu estive na banca, não, mas é porque é um trabalho que eu reconheço como bom, e por isso a convidamos para estar conosco, abrindo o ciclo de palestra. Claro, é um espaço gratuito, onde todos vão ter oportunidade de participar, e pedimos a vocês que divulguem o nosso ciclo de palestra para que quem tiver uma tese de mestrado, ou uma dissertação de mestrado, ou uma de doutorado, que queira apresentar seus trabalhos, esse é o momento, mandando os trabalhos para a nossa Mariana, que é a pesquisadora responsável pela biblioteca digital. Enfim, gente, valeu, uma boa noite, obrigada, Meire, por a oportunidade, tá bom? Beijo grande e obrigada, gente. E, Caio, muito obrigada por nos salvar, para eu poder dar um tchauzinho para a galera que ficou aqui. Obrigada, viu? Nada, Deise. Fiquem com Deus e até a próxima, Ibis. Até a próxima, minha amiga. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.